Essa análise de hoje tem em sua origem uma situação um tanto quanto curiosa. Eu nunca fui o que se chama de audiófilo, mas já há algum tempo comecei a me interessar por fones de ouvido. A partir daí sempre tive de olho em modelos que podiam me trazer o máximo de qualidade sonora sem custar tanto, e por isso acompanhei sites e comunidades da área. Um desses sites foi o Mind the Headphone, que é nacional, e eu curtia lê-lo por conta do estilo de escrita do autor, por conta dos termos que ele usava para descrever as frequências sonoras, enfim. Parei de ler a página em certo ponto, sem nenhum motivo específico, assim como diminuir minha frequência nessas comunidades, mas talvez por conta desse cruzamento adoidado de informações que rola na internet, em determinado momento comecei a receber anúncios lá no Instagram de uma marca nacional de fones de ouvido. Tratava-se da Cuba, os fones eram estes aqui, chamados de disco, os únicos que eles têm até o momento, e por eu achá-los bonitos, fui buscar mais informações na internet quando me dei conta de uma coincidência. Ou não, essa marca é de Leonardo, o cara por trás do site Mind the Headphone, que atualmente tem um canal no YouTube com o mesmo nome. Eu rapidamente entrei em contato com eles pelo Instagram para conseguir uma unidade dos discos para análise, porque além disso me permite analisar fones nacionais, já que eu geralmente pego esses itens importados que não são vendidos oficialmente em território brasileiro, eu teria em mãos um produto de um cara cujo trabalho eu curtia, pelo menos como analista dos headphones. E olha, já de partida posso afirmar que estes são fones que alcançaram minhas expectativas iniciais, que eram altas, mas também não são perfeitos e, como sempre, eu vou contar o que achei deles de forma sincera. A boa impressão começou já ao tirar os discos da caixa. A embalagem é bonita, os pinos dele vêm todos protegidos por plásticos e acompanham uma bolsa de transporte que é de uma qualidade excelente. Eu nunca tinha visto algo assim em modelos estrangeiros. Os fones em si talvez sejam aquilo que se pode chamar de minimalistas, porque parecem usar o mínimo de material para formar uma peça que é meio moderna, meio retrô, enfim. Os Cubadisco fogem daquele padrão mais frequente em fones atuais. Eles são cabeados, quer dizer, nada de Bluetooth, que fique claro, e o cabo é plugado nas duas cápsulas, da direita e da esquerda. Eu costumo preferir aqueles fones em que o cabo é plugado de um lado só, mas enfim, essa decisão parece ter o objetivo de simplificar a construção do produto. Afinal, para plugar de um lado só, algum fio ia ter que passar pela alça de madeira, que não tem nenhum espaço nesse modelo aqui. Pelo menos o cabo que vem de fábrica tem uma boa separação entre os fios, ele embola pouco por ter tecido na maior parte de sua extensão. E ele também possui os controles de áudio que funcionam normalmente no Android. Vamos falar de conforto agora. Eu tenho orelhas relativamente grandes e as cápsulas foram capazes de cobri-las sem problemas. Elas também não esquentaram muito em meu uso, inclusive fornecem um isolamento acústico passivo que é interessante. Mas eu tenho que notar que essa alça de madeira, que parece de um material como skate, sei lá, ela imprime uma pressão sobre os meus ouvidos que é um pouco maior do que eu gostaria. Na real, quando eu coloco os fones e começo a ouvir música, posso até passar de 1 hora com eles sem problemas. Só que quando eu os retiro da cabeça, o alívio é gigante. E aí eu percebo que estava sendo um pouco apertado. Nas ocasiões em que eu percebo isso, nem adianta recolocá-los na cabeça logo em seguida, porque aí o cansaço que vem é perceptível. Preciso esperar uns 10, 15 minutos e aí voltar a utilizá-los sem problemas. Num contato com o Leonardo lá da Cuba, ele sugeriu que eu poderia colocar essa haste abraçando algum objeto largo, como a própria caixa dos fones, para que a madeira desse uma afrouxada e não apertasse tanto. Não é uma ideia da qual eu sou tão fã assim, né? Causar uma alteração mais permanente no material, mas fica aí a sugestão. Já sobre o ajuste de extensão da alça na cabeça, ele é bom, funciona através de um corrimento que as duas cápsulas têm nas laterais, e o acolchoamento superior da alça, ele parece pouco, mas faz o serviço bem. Ok, vamos então falar de qualidade de som, que era o aspecto que mais me intrigava, que mais me deixava curioso, e na prática os resultados foram muito interessantes. São fones em que as frequências sonoras ultrapassam muito pouco, quase nada, a barreira uma da outra, resultando em um áudio bastante límpido. Talvez só não agradem tanto àquela galera que é ávida por graves super agressivos, que tomam conta de tudo, porque não é bem esse o perfil. Nesse sentido, é importante destacar que os Cubadisco têm uma função não tão comum,
que é o ajuste mecânico da intensidade dos graves que vai ser emitida nas músicas. Ele é feito através dessas alavanquinhas em cima de cada cápsula. Quando elas estão no meio, o som é mais flat, quando estão totalmente para um lado, o grave é maneirado, e quando estão totalmente para o outro, ele é potencializado. O ajuste em si, olha, não é dos mais intuitivos não, pelo menos quando você está com os fones na cabeça. Isso porque é preciso deixar as alavancas dos dois lados na mesma posição, e às vezes é preciso tatear um pouco para ter certeza de que isso está acontecendo. Já sobre os resultados desse ajuste de graves, eles são sutis. Arrisco dizer que se você entrega esse produto para o seu tio que não está nem aí para fones, o ajuste para mais ou menos graves pode nem ser percebido por ele. Só que para quem curte, ou pelo menos para quem está prestando atenção, a variação do áudio acontece de forma satisfatória e até curiosa de se perceber. Eu curti pra caramba. Eu já disse uma vez no Twitter que sempre que eu vou testar fones novos, eu começo a ouvir com eles músicas do Guns N' Roses, pelo simples fato de eu conhecê-las de cabo a rabo. E aí, mesmo sem ser audiófilo, eu começo a perceber as variações na reprodução de um fone para outro, percebo o que é que mudou do modelo anterior em relação ao atual e coisa desse tipo. E olha, depois de um bom tempo sem que isso acontecesse, esses fones me fizeram ter uma percepção musical um pouco diferente para algumas dessas faixas, o que me deixou de cara. Como exemplo, eu vou citar a Rocket Queen do álbum Appetite for Destruction. Essa música tem longos trechos com batera, a voz aguda do Axl Rose e um baixo muito pesado e característico. Com o Scuba Disco, eu percebi a propagação dessas frequências de um modo super satisfatório, bem definidas cada uma em seu lugar, e isso me fez ouvir outras faixas só para ver como elas ficavam. Bem bacana. Olha, esse produto custa na faixa de 700 conto lá no site dos caras. Quer dizer, não é um troço barato, mas se você compara com vários modelos mais ou menos da mesma categoria de marcas estrangeiras, eles custam menos até. Então eu tendo a dizer, mesmo para todos os públicos, que vale a pena. Claro que vai ter aquelas pessoas que vão dizer, que nada, eu prefiro pagar 80 conto nos fones tal, e eles vão me dar mais ou menos a mesma experiência. E quem disser esse tipo de coisa, tá certo em não pagar, porque tá se caracterizando como fora do público-alvo. Agora, quem quer investir um pouco mais em fones que são sim muito interessantes, além de bonitos, né? Esses aqui precisam estar na lista. E não tem absolutamente nada a ver com o fato de eles serem brasileiros. Na real, eu nem lembrei disso enquanto os utilizava. Uma coisa que vem sim na minha cabeça é o fato de que eles têm peças intercambiáveis. Ou seja, se essa almofada aqui se deteriorou, você pode simplesmente retirá-la, ir lá no site e comprar só a peça em separado para substituir. Isso, de certa forma, adiciona valor ao produto, né? Porque vai ter mais longevidade. Claro, houve aspectos em que eu não fiquei super feliz, como a apertadinha que ele dá em minha cabeça, e de repente isso pode ser algo pessoal, já que minha cabeça não é pequena. De todo modo, eu precisei destacar isso. Só que, considerando o pacote como um todo, foi muito bom perceber que aquelas expectativas iniciais que eu tive quando vi a publicidade não foram contrariadas. Scuba Disco, fones legais que merecem a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não estão inscritos, estão esperando o quê? Toquem em inscrever-se, depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando as publicações e me dão uma força muito importante. É de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais, que aparecem aí na tela e que também estão aqui embaixo. E a gente se vê. Até mais.